Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. Aí, Marvel, não faz maldade com a gente, por favor, tá? Por favor. Não. Smash. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 74 do Retrocomputaria. E não, a gente não tá repetindo episódio. A gente só tá fazendo a segunda parte. Ou não? Você não baixou o episódio errado pela terceira vez. Não, que isso. Este é o número 2 do gibi What If da nossa editora, né? Assim como a Marvel, a gente tem vários super-heróis que protagonizam o nosso podcast. E tem uma série What If, que a gente inaugurou no episódio 64. E o segundo número é agora. Aliás, eu acho que esse episódio já tá no universo paralelo, né? Como vocês perceberam, o Juan está participando. Pois é, então... Nossa, é mesmo eu. Então, peraí, eu não devia estar nessa linha temporal. Peraí, vamos seguir uma coisa, seguindo a linha do tempo convencional. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Retrocomputaria. Este é o episódio 74, e aqui nesta mesa pentagramal, quem tá aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes, estamos a 74 episódios sem nos dar conta de podemos simplificar esse negócio da apresentação com todo mundo falando em ordem alfabética. Mas qual é a graça disso? Ah, sim. Tem alguém sugerindo aqui que a gente tocasse o Waterloo ABBA nesse episódio, mas eu acho que não rolou. Ah, não Waterloo ABBA não. Enfim, mas o que importa é, esse é um episódio surgido de novo após uma série de conversas que aconteceu antes, durante e depois das gravações, onde a gente ficava, por falta de uma mesa de bar, a gente ficava especulando o que poderia ter acontecido. E surgiu o primeiro What If, que é o episódio 64, e aí a gente achou tão bom que resolveu fazer de novo. Sim, e a nossa meta é até nós esgotarmos todos os What Ifs, de tempos em tempos vocês terão um episódio desse onde nós vamos fazer a nossa chutometria aplicada. Mandou um sapato! Sim, depois teremos Guias dos Infinitos What Ifs, culminará o reboot do Retrocomputaria. Pô, cara, mas esse é uma história. Ah, cara, a gente é picareta mesmo, João. A gente pega de uma, pega de outra, pega da terceira, pega da quarta e vambora. Isso aí é processar de todo mundo, né? A gente também pode resetar a numeração só pra poder chegar de novo a um episódio 52 e ser os novos 52. Vocês estão de brincadeira, né? Ai, nossa, as referências hoje estão... Ai. Quando a gente grava o What If, a gente tá numa vibe comics e não há como fugir disso. Isso é verdade. Um dia a gente vai ter que trocar o nome do episódio pra Elseworlds, então. Mas enfim, esse não é um episódio de zoeira com HQ. Tá. Quer dizer, ainda. Até. Mas enfim, ninguém precisa se lembrar disso. Mas assim, quando vocês estavam discutindo aí sobre numeração, eu fui pegar o saquinho de candidatos aqui e eu vou a leve chacoalhada dentro da máquina de lavar com o saquinho. E agora eu vou abri-lo e... O que será o What If exato? Olha lá, Rô, você que tá novo nessa temporada, escolhe um papelzinho aí. Deixa eu botar aqui. Cara, vieram dois papéis juntos e eu não consigo separar um dos outros. Ah, vou ler os dois. Ah, lá, Atari e Apple. Por que eles estão tão inseparáveis, hein? A intenção foi essa. Faz todo sentido do mundo. A gênese da Apple teve tudo a ver com a Atari. Exatamente. Então, as duas empresas, embora não pareçam, muita coisa a ver. Todos usaram o arco-íris no logo. Se liga, meu filho, se liga! O relacionamento profissional dos dois Steves começou com a volta que um Steve deu no outro num trabalho feito para a Atari, um videogame. Né? Que era? Sim, Breakout. Breakout, exatamente. Gente, não era o jogo do peitinho. Era o pai do Arcanoide, rapaz. Você me foi lembrar daquela história daquele jogo. Aquele do episódio 69. Por aí. Episódio 69. Mil vezes não. No, God, please, no! Pra maiores de 18 anos. Tá, então assim, vamos dar só uma rápida
frecha no pessoal. E como somos picareta, a gente foi direto na Wikipédia e pegamos o seguinte, né? Um pouco sobre a Apple, né? A Apple foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs, Ronald Wayne, o tio do Bruce. Entendi, bolhufas. Com o nome de Apple Isso que eu ia falar. Olha aí, já fez essa piada aí. Já tem tanta coisa em quadrinha, né? Peraí, e o Forrest Gump? Aliás, o Forrest Gump não, o oficial que serviu com ele no Vietnã. Ele investiu na Apple. Ele investiu depois, mas ele não era. Não era um Acho que fundador. no universo paralelo ele foi o colega do Mark Markula. Na vida real, o Jobs já tá dando uma volta dele. Também, dando uma rasteira no cara sem perna. Soltou o tamanco em cima dele com violência. Porra, isso é sacanagem. Na realidade, né? É o Steve Jobs dar uma volta em alguém. Trivialidade. Mas aí voltando, né? Ela foi fundada em 76 com o nome de Apple Computers. Lá por volta de 2007 ela arrancou o computer do nome e parou de vender computador. Isso do nome ela seguiu com a introdução do iPhone, da Apple TV, do iPad, do iTunes, do iPin, esse tipo de coisa. Sobre a Atari, ela é Atari Corporation. Vamos falar assim, da Atari que sobrou, a Atari original, a Atari de raiz, não a Atari creme de avelã com o cacau. Cara, Giovanni, você acaba de chamar a Atari do Jack Dremmel de Intel. Eu acho que vai começar a trovoar. Dremel, Giovanni, Campinas, hein? Escolhe bem onde acertar o raio, tá? Se você quiser, eu te mando o endereço pra você. Tu tá mais longe agora. Vamos lá, a Multimedia Eletrônica é uma principal responsável pela popularização dos videogames, né? Tanto que em vários lugares do mundo, a Atari foi sinônimo de videogame, esse lugar até hoje é sinônimo de videogame. Foi fundada em 72 por Nolan Bushnell e o Ted Dabney. Mesmo ano começou a produzir em massa máquinas que reproduziam o jogo Pong. Durante os anos 70, a Atari se destacou em produzir dezenas de jogos para arcade, tempo que depois Nolan Bushnell vendeu a empresa para a Warner, lembre-se disso. E o primeiro console, logo em seguida, foi lançado o Atari VCS. Resta lembrar que a Warner também é dona de sabe de quem? Da DC. Olha... DC Entertainment, diga-se passagem, né? Mais DC Comics. Olha aí, tiraram da Comics também. Que se mudou pra Califórnia. Ano retrasado, saiu do prédio de Nova York e foi pra Califórnia. Olha, o nosso Atif daqui a pouco vai ser Apple, Atari e DC, hein? Ou quase. Daqui a pouco alguém vai querer estragar tudo e botar a Marvel na jogada. Ai! Marvel vai ser a próxima empresa. Então vamos começar logo com os nossos simpáticos cenários? Sim. Com um HD embutido, o GS ROM 4. Vale lembrar o seguinte, antes de fundarem a Atari junto com o Ronald Wayne, os dois Steves, o Jobs e o Wozniak, eles trabalhavam, respectivamente, na Atari e na HP. O Jobs estava fazendo serviço para a Atari e o Wozniak trabalhava, era feliz e contente, um engenheiro, trabalhando para a HP, imaginando a empresa como se fosse uma família. No ano de 1976, o Apple I foi finalizado, o Wozniak levou ele para o Homebrew Computer Club, que é aquele clube de computador lendário, que vocês conhecem a história. Era o Facebook dos nerds na época. E por ideia do Jobs, eles decidiram aceitar umas encomendas para montar ele. Para conseguir um dinheiro inicial para fazer isso, o Wozniak vendeu sua calculadora HP 65, o que para um engenheiro é quase que como tirar uma parte do seu coração. Um membro? Tirar um membro, talvez tirar a parte do cérebro, a parte que faz conta. Gente, pra quem não entendeu, é porque eu sou matemático e o esporte favorito dos matemáticos é fazer piada com engenheiro. E o Jobs... o Jobs aí. O engenheiro se manifesta. Oh, yeah. E o Jobs vendeu a Kombi dele. Agora, gente, será que a Kombi do Steve Jobs era igual ao furgão do pessoal do Scooby-Doo? Mistério. Não, é máquina do mistério. Vou ver bem, isso faz todo sentido do mundo. Ele era a favor de arquiteturas fechadas, ou seja, ele era a favor de que as máquinas fossem mistérios para os usuários. Pelas barbas do profeta! Tudo se encaixa. E adivinha que fez crossover com o Scooby-Doo? O Batman! Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Não, pera aí. A Hanna-Barbera fez crossover do Scooby-Doo com um monte de gente. Todo mundo. Sim, porque a Hanna-Barbera fez Super Amigo. É isso que eu ia falar. Bicho, o cidadão pra trabalhar na Hanna-Barbera, ele no mínimo tinha que consumir alguma substância ilegal. Com certeza. Gente, criança, se vocês Nem assistirem... passava no RH da Hanna-Barbera. Sim, se vocês assistirem qualquer episódio de Josi e as Gatinhas, vocês vão entender exatamente o que eu tô falando aqui.
Então assim, aonde entra o Atif nessa história? Lembrar, como eu falei, o Wozniak, ele tinha a ideia de que trabalhar na empresa, ele queria fazer uma carreira, tudo, aquilo que ele falou. Esse que eu falei, questão da família, é uma coisa que tá na autobiografia dele. Ele fala isso, como ele tinha a impressão, como ele lidava com a ideia de trabalhar na HP. Ele tinha a ideia de fazer carreira na HP. Lembrar que ele fez um projeto para a Apple. A história de que o Jobs chamou ele pra fazer o projeto, eles iam ganhar, eu quero fazer um breakout. Atari. Desculpa, é verdade, não era pra Apple. Então, rebobinando. Lembrar que o Wozniak fez um projeto para Atari, o Jobs fez contato com ele, conversaram, fizeram o projeto de fazer um breakout, que é o pai do Arkanoid, e o valor que era para ele, o Jobs falou um valor muito menor. Ele desenvolveu, fez, teve lá, completou, fizeram, ganhou o dinheiro dele, e depois ele veio descobrir que o valor que a Atari pagou era muito maior. Ou seja, muitos anos depois ele descobriu. Muitos anos depois ele descobriu, ou seja, o Jobs deu-lhe uma pernada. Chama a polícia! Agora, vamos imaginar, né, entra o Atif, que tal, fizeram o Apple I, tal, e aí o Voz conversa com o Jobs. Vamos imaginar o seguinte, é melhor. Digamos que o Voz descobriu a pernada que ele levou do Jobs, não muitos anos depois, descobriu logo depois. Então ele ficou meio desgostoso, #chateado pra ele ficou aquela, não quero saber desse cabra não. Um cara chamado muito Garganta no Twitter. falou que telefonou pra ele. Ele ligou, João? Viu Garganta Profunda. Profunda ligou para o Voz. Mas Garganta Profunda ligou pro Voz, que era inclusive um apelido muito em voga nos Estados Unidos nos anos 70. Nessa época aí mesmo, 82. Ligou pro Voz e disse, ó, irmão, estão dando volta em você. O Voz fica #chateado e fala pro Jobs, essa porra de computador vai dar em nada, eu vou ficar na HP. E aí ele vai brincar no Apple I. Ele termina o Apple I, que era basicamente um projeto de computador que ele já tinha feito antes, só que agora ele terminou. Aquele computador que queimou era quase como o Apple I. Ele fez o Apple I, ele abre todo o esquema para quem quiser fazer. Eles vendem o Apple I deles lá e outras pessoas vão fazendo. Você começa a surgir, assim como aconteceu com o Altair 8800, todo um ecossistema ao redor de gente fazendo software, gente fazendo hardware, gente fazendo os próprios clones do Apple I. E ele vai, assim, ele acaba nem tocando muito o Apple II. O Apple I tá aqui, tem tanta gente perguntando sobre o Apple I que eu vou deixar o Apple II de lado e acaba ficando o computador de lado. E por conta dessa história lá, desse computador que ele fez, ele acaba ganhando uma certa visibilidade. O Ozzy trabalhava na divisão de calculadoras da HP e nessa mesma época ela fingia que não, dizia que não ia fazer, mas ela estava pensando e planejando em fazer um computador. E no final acaba chamando o Oz para fazer aquilo que ele sempre quis fazer na HP. Vou fazer um computador na HP e fica por ali, né? Ele vira aquele tiozinho japonês que entra na empresa e se aposenta na empresa, né? Eu quero até a perspectiva dele, né? Dele fazer carreira na empresa e ficar lá até o momento de se aposentar. Só que o micro ia ser lançado do jeito HP de ser, né? Daquele jeito mais corporativo, mais científico. Não ia ser uma coisa assim, robista, né? Não seria o Apple II. Mas seria caro pra cacete. Mas, João, considerando aquilo que a HP realmente lançou, o nome de microcomputador, a gente vai até fingir que eles não lançaram. Não. É verdade. Mas então o Wozniak não saiu da HP para fundar a Apple. E aí, assim, já falamos do que poderia ser nesse cenário pra onde ia parar o Voz. E o Jobs? O que ia ser da vida do Jobs? Ele ia continuar na HP. Na Atari. Em algum momento, por conta dessa visibilidade do Apple I, ele ia ser chamado a participar do projeto do Atari 400, 800, até mesmo do 2600, e ia seguir a sua vida de perneiro profissional na Atari. Ele aí ia participar do projeto dos Atari, do 400, talvez tivesse alguma percepção, já que ele não era o dono da empresa, né? Ele era funcionário, talvez ele desse uns pitacos, falasse alguma coisa, fizesse aí. Ele ia dar algumas ideias interessantes e o pessoal ia acabar, o Atari 800 acabaria talvez tendo uma cara mais de Atari XL no seu lançamento do que aquela cara de tanque espacial. Thunder Tank. Ele tem mais cara de ele tem a cara de Thunder Tank do Thundercat. Pois é. Do jeito que o Jobs realmente ele ficaria mais bonitinho. Então é capaz do Atari 800 teria sido muito mais popular do que ele foi, né? Sim, também. Teria ganho em popularidade. Uma campanha de marketing excelente. Com a grana da Atari. Com a expertise do Jobs em vender de geladeira para esquimó. Sim. Agora vamos encerrar o cenário 0, porque a gente deixa ele sim aberto, porque tem muita coisa que os próximos cenários podem acabar ajudando a complementar um pouco. Sim, sim. Então, Ricardo. Pois é, esse foi o cenário 0. Vamos pensar no cenário 1. A Sinclair anuncia que com o QL Plus... No cenário 1, vamos situar em 1977. 1977, lembrar que um cidadão chamado Chuck Peddle viu a demonstração do Apple II, ficou maravilhado com o projeto do Apple II, e aí, em vez de saírem para fazer patch, ele começa a encher os ouvidos de um sujeito que você sabe que nós guardamos uma certa simpatia, um tal de Jack Tramiel.
começa a encher os ouvidos do Tremel e diz assim, cara, faz o seguinte, em vez de a gente fazer o patch, compra a Apple, vamos fazer ali em cima. É uma coisa que chegou a ser cogitada. Ah, essa eu não sabia, chegou a ser cogitada? Sim. O Tremel ele não topou, que na realidade é o seguinte, ele ia comprar o projeto. O Jobs, ele ofereceu o seguinte, olha, eu te vendo o projeto e eu me vendo, você me contrata e você contrata o Ozzy. A gente vai tocar a vida aqui dentro da Commodore. Mas o Jack não quis. Mas digamos que nesse universo paralelo, o Chuck conseguiu convencer o Jack que seria uma boa ideia desses dois malucos dentro da empresa. Então a gente teria, o Apple II não seria mais Apple II, ia ser o Commodore PET 2001, ou apenas PET. Ele sairia a $799, que aí o seu Jack Tramiel, que vocês sabem, os seus poderes tramelísticos, ele consegue arriar o preço de tudo. Então, Jack Tramiel consegue fazer o produto baixar de preço, afinal das contas, é computer for the masses, not for the classes. Essa era uma das filosofias dele. E aí... Segura o homem que ele não vai parar não, hein? O PET, que era originalmente no nosso universo Apple II, se torna um fenômeno mundial, que é vendido barato e ele aos montes. E aí o que ele faz com esses cabras, mais esses sujeitos? Esse tal de Chuck Peddle, esse tal de Steve Jobs e aquele barbudo gordinho simpático chamado Steve Wozniak. Então, nesse caso, o Jack, o senhor dos microcomputadores, né, o Microcomputer King, ele coloca o Chuck como vice-presidente, o Jobs vira um gerente geral e o Oz entra como engenheiro-chefe da família Commodore PET. Afinal, as contas, a criação dele. Agora pausa pra uma pergunta. Jobs e Tramiel não vai dar merda? Já avisei que vai dar merda isso. Por enquanto, não. Por enquanto, tudo são flores. Ainda são. Tá entrando grana. Tá todo mundo feliz. Jobs chega hoje, sogrão, com aquela bolsa hippie. Tramiel fica olhando, caraca, esse hippie aqui na minha empresa, filha da mãe. Fica imaginando, cara. Você falou, também tô imaginando. E aí, o que acontece? O Chuck, como vice-presidente, volta pra MOS, que na época já era uma subsidiária da Commodore, e lembrar que a Apple se tornou uma outra subsidiária. Então, o Chuck resolve, vou partir para desenvolver o 6502 só com processador 16 bits. Já para aproveitar, lembre-se que nesse período, a Intel já estava fazendo processador 16 bits, que era 8088 e 8086, né, provavelmente nessa época. Então, vou fazer o 6502 16 bits para competir com esses processadores da Intel. Então, seria o adianto do 65 ser 816. Só que mais 16 bits do que o 65-816 é. Sim, talvez quase uns 68 mil, né? Pode ser, pareceria mais que 8 mil do que o 65-886. Mas assim, mas mais importante é o seguinte: o Chuck Peddle foi escovar bit na MOS, o Jobs vira o vice-presidente de computadores. Ou seja, aí o departamento de vai dar merda levanta a placa. Eu acho que agora já tá planejado e fechar o caixão. E o Voss vira o gerente geral. Ou seja, em dado momento, o Jobs vai querer passar a mão na bunda do Tramiel. Na verdade é o seguinte, a relação pessoal deles é complicada entre Tramiel e Jobs, sim, mas ela é muito útil pra Commodore, então eles conseguem administrar isso com o tempo. Eles fazem uma espécie de dupla de bad cop e good cop corporativo. Seu tipo... Pera aí, como assim good cop? Não tem bad? Não tem good cop nessa dupla. É o bad cop e o terrible cop, né? Então, enfim. Escolha aí a preferência de vocês. Eu não vou dizer quem é quem, não, tá? Eu acho que nem eles sabiam quem é quem. Então, o problema é o seguinte: não era bom você ter que conversar e nem tratar nenhum tipo de assunto, nenhum tipo de acordo com esses dois juntos na mesma mesa. E basicamente, 3 anos depois, Jobs baixa pela terceira vez no hospital e os médicos dizem que ele teve tramielites. E o que é tramielite? Confira comigo no replay! Tramielites é uma exposição prolongada à discussão de trabalho com Jack Tramiel. Então você quer dizendo que neste caso é o Jobs que pega o carro Sport, ou a Kombi Sport dele e vaza pra nunca mais voltar. Exatamente. Então vocês acham que Jobs sucumbiria ao Tramiel? O Jobs sairia da Commodore e ia pegar e fazer tirar um ano sabático e resolve viajar pelo mundo e curtir novas experiências. E afinal de contas, já ganhou o dinheiro dele, fez o nome dele na indústria, como parte da dupla dinâmica, apareceu em capa da Time, da Newsweek, escambou a 4. Aquela célebre foto, né? Só que nessa foto tá o Tramiel também. Né? Assim, no final das contas, no último ano do relacionamento dos dois, a imprensa deixava quase num novelão a relação entre o Jack e o Jobs. Aliás, pra imprensa paródia do João, paródia do Dallas na média. Sim, pra imprensa nós temos o good cop sim, né? Pra imprensa eu acho que o pessoal ia tomar as dores dos Jobs. Sim, com certeza, porque eu disse, o Tramiel, ele era o bad cop assumido. O Jobs, o pessoal achava, e tem muita gente até hoje que
acha, nesse universo, não na Terra 36 que a gente tá falando, acha que o Jobs era um cara bonzinho, era um cara legal, era um visionário, não sei o que, conversa fiada. Mas nesse caso específico, o Jobs era o cara que dizia, beleza, vamos fazer, mas eu preciso conversar com o Jack. Ricardo, não tem gente que acredita na cientologia, então? Tem gente que duvida que a Terra seja redonda, até hoje. Tem gente que acha que a Terra é plana. A Terra é uma bola amassada. Não, tem gente que acha que a Terra é plana. Tem gente que acha que a Bilu não existe. Então, depois dessa... O que eu vou dizer lá em casa? Ei, João, nessa história de Good Cop, Bad Cop ou Worse Cop, você imagina como foi a discussão com a recém-nascida Microsoft pra comprar o direito do Basic? Não. Nossa. Assim, nesse caso, a coisa é muito simples. Eu ficaria com pena do Bill Gates. O Bill Gates pagou pra ter o Basic. Quem manda nessa aqui sou eu! Basicamente foi isso. O Gates pagou pra que eles entrassem no Commodore PET, né? Gente, parece até papo publicitário com desenhista iniciante. Olha, você faz essa arte aqui, seus 400 desenhos, mas a gente divulga o seu trabalho. Divulga o seu trabalho, mas não deixa você assinar. Exatamente. A gente divulga o seu trabalho. Você vai ter mais visibilidade com o seu Basic nessas máquinas. Mas então, voltando então, o Jobs saiu na ego trip dele e foi tirar o sabático dele. Saiu. Porque obviamente todo mundo no mesmo lugar que ele faria. E muita gente fez. Vai conversar com o Arthur Clarke lá no Até o próprio Tremel foi embora. Na Terra 1. Na Terra 1. Então, quem sucede o Jobs como vice-presidente é, nesse nosso universo paralelo, o Wozniak. Mas fica pouco mais de um ano quando ele resolve sair com o Chuck Peddle, junto com ele, com o chip 16 bits, o 6502 16 bits, cujo nome seria o CSG 85016. Posso perguntar por que essa sigla? Commodore Semiconductor Group. 85 era o prefixo dos chips dela. Tá. Então seria o Commodore Semiconductors Group 85016 para, junto com o recuperado Jobs, montar a empresa de computadores. Aí já tá. Wozniak juntaria Jobs e o Chuck Peddle, fundando finalmente, mas aí já em meados dos anos 80, início dos anos 80, fundando a Apple. Talvez não com esse nome, provavelmente não seria esse nome, talvez já fosse a Next, porque a ideia é que provavelmente eles voltariam pro mercado de estação de trabalho. Eu chamar de Pineapple. Falta feia! Tá, cara, aquele japonês do Pineapple Apple Pen. Galera, eu só daria, antes de falar do cenário 2, fazer um cenário 1.5. O cenário 1.5 é uma amiga seria da Atari. Não, peraí, a gente vai chegar lá. Então vamos. Peraí. Tem isso? A gente vai chegar lá. Cara, a gente tá ficando bom nesse negócio de ficar fazendo chubitometria, bicho. Estamos ficando bom nesse negócio. É que eu não quis tomar spoiler aqui na pauta. Não, entendeu? Lê a pauta dos malucos spoiler gostoso que a gente vai viajar. Mas então, voltando, a única observação aí que nesse caso, o Voz já tinha combinado com o Chuck que nenhum dos dois iria aguentar 3 anos, 4 anos, 5 anos com o Tremel, que o Tremel é flor de pessoa. Né? Tipo, o Voz olhou assim, cara, nem que a vaca doce eu vou passar 3 anos sendo vice-presidente do Santa Cataró diretamente de Pedal. Deixa pro meu head. E aí o tendo capturar o Tremel. Imagina, o Watson, cara, eu tenho que ficar durando 3 anos, né, aquele careca. Né, sendo escroto e me dando ordem. Bicho, vai aguentar um ano. Eu tô imaginando as frases do César com os palavrões. E aí o boss passa na Moss, vai tomar um café com o Pedal, os dois combinam. Entregou o 85016 pro novo patch 16 bits que vai arrebentar a boca do balão em 1980. Vamos chamar o Jobs parar de rodar o mundo e vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer um lance aí. E aí eles fazem o lance aí. O que a gente não sabe ainda. Provavelmente seria uma anexo um pouco antes, né? E com o Voz junto e com o Chuck Peddle, né? Talvez alguma coisa mais do espírito da Sun, talvez alguma versão da HP, porque o Voz queria, né, de coisas que queria fazer na HP, junto aí de coisas que o Jobs pensava da Apple, então podia ser uma mescla aí de Apple Next, de HP. Meio com Atari. Ou talvez nenhuma dessas coisas, né? De repente os caras, em vez de projetar computador, vamos fazer videogame, vamos fazer processador. Né?
Enfim. Né? Ou seja, 3 anos... Vamos concorrer com o Careca em processador. O Pedro já tinha feito isso quando saiu da Motorola. O Giovanni César, 3 anos no inferno iria mudar substancialmente o Jobs, né? A cabeça do Jobs. Cara, eu acho que trabalhar 3 anos com o Tramiel não é só o esforço sobrevive. É verdade. Não por acaso, né, no nosso cenário, a primeira coisa que o Chuck Peddle faz é: tio, vou fazer meu chip de 6 bits, quando terminar eu volto. Talvez, quem sabe, seria até uma pessoa melhor, né? Nunca sabe. Mas enfim, provavelmente teríamos historiadores especializados em ler matérias da imprensa de 79 e 80 e entender o relacionamento de Jobs e Trent. Como não entender como um não matou o outro. Também é o seguinte, eles só não se mataram porque um ficava em Nova York e o outro ficava em Los Angeles. Tremel era praticamente o Satan Ghost, tinha o poder de enfurecer os monstros e transformá-la em monstros incontroláveis. Exatamente. Mas enfim, já que foi em 1980, vamos pro cenário 2? Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Vamos, cenário 2, sim. Teve Apple I, teve Apple II, tem Apple Computers e Apple III. Se vocês lembrarem, no longínquo episódio número 13, a gente falou de fracassos e citamos o Apple III. Inclusive a história de que está no manual que você tinha que erguer o Apple III 5 centímetros da mesa para deixar ele cair e bater para os chips que estavam soquetados para eles encaixarem. Não é piada, isso estava no manual. Eu acho que isso funcionaria com o Expert também, né? Não, com o Expert o pessoal socava o gabinete, era diferente como era de metal, o pessoal batia de cima para baixo. Assim, vou quebrar o gabinete no menzinho, né? É, por aí mesmo. Eu vi isso na Knight. Eu não precisa ter Knight. Eu tinha um colega de colégio que socava o Expert dele, era todo amassado na lateral. E em cima também, né? Na lateral, no canto e em cima também. Mas digamos, e se o Apple III fosse bem feito? Vamos considerar uma coisa. O marketing da Apple considerava o seguinte: o Apple III sendo um sucesso, o Apple II para de ser fabricado em 6 meses. Vamos supor que o Apple III foi bem feito. Ou seja, um trabalho impecável de desenvolvimento, ou seja, a máquina foi feita pelo departamento de engenharia, não foi feito pelo marketing, uma documentação bem escrita, e aí tudo bem feitinho, a máquina foi bem feita, deu tudo certo, o Apple III deu certo. E aí saiu sem problema. 100% retrocompatível. Sim. E funcionou, ou seja, não precisava você comprar um Apple II para usar os programas, poder comprar o Apple III. E ainda poderia usar outros programas. Você aproveitava as placas, mesmo drive, tudo programa. E o mais importante, você não precisava ficar remessando o seu micro de 4 polegadas para ele voltar a funcionar. Parar de dar pau. Momento trivia, 4 polegadas e centímetros dá quanto? 10 centímetros, quando a polegada tem 2,5. São 3 polegadas a altura de arremesso, de levantar e descer. Tem um podcast, inclusive, tem um podcast de Apple, que o nome é 3-inch ou 4-inch, né? Assim, né? Que é exatamente a piada da altura que tinha que levantar o micro. Mas nesse universo nós Drop 3 inches, que é Apple III, 3 polegadas. Mas como nós estamos agora na Terra 48, são 52, nós supomos que o Apple III foi bem feito, bem sucedido, e aí aconteceu conforme eles planejaram. O Apple III foi um sucesso, o Apple II seria encerrada a produção em até 6 meses. Então com isso, como ele vendendo pra caramba, que nem bolinho quente na feira, os compatíveis com o CPM tomaram uma feira. Fala. Na verdade, a primeira coisa é a seguinte: o Apple III ele já entra rodando todos os periféricos, expansões de programas do Apple II, e ele passa a ter seus próprios programas também, para aproveitar as suas capacidades. Com isso, você tem uma máquina mais ou menos ao mesmo preço de uma máquina CPU, a menos do que a máquina CPM, que faria a mesma coisa, o 99% que a máquina CPM roda. E portanto, e sendo bem superior. E, portanto, as vendas compatíveis com CPM sofrem uma importante queda, porque na realidade o papai desse nunca acaba comprando, poderia comprar CPM e compra Apple III. Sim. E particularmente, só a gente tem um outro detalhe, né, um outro efeito. Em 81, a IBM lança o IBM PC, e óbvio, tem o nome IBM, tem aquela coisa toda IBM, mas as pequenas e médias, as grandes não, né, porque a grande vai migrar para IBM de qualquer jeito nesse caso, mas as pequenas e médias, elas acabam, na hora de decidir trocar seu micro, elas acabam trocando por um Apple III e não vem tanta necessidade de comprar um PC, inclusive porque boa parte das coisas que eles queriam não rodam no PC e não tem interesse, cara, em importar. Peraí, César, nesse cenário, os engenheiros da TI que saem para fazer um computador, eles clonam
clonam a ROM do Apple III, ao invés de clonar a ROM do IBM PC. O pessoal que era da Texas fundou a Compaq, né? Talvez eles, nesse caso, eles continuariam clonando IBM pelo fato de ser IBM, pelo ter um mercado que compra IBM de qualquer jeito. Porque se você for olhar pela lógica, mesmo em 82 e 83, era mais interessante você botar uma máquina com CPM, seja, do que fazer um esforço de clonar a ROM PC. Eu acho que nesse caso continuaria justamente porque, além de ter um grupo, quantidade muito grande de vezes que compraria IBM de qualquer jeito, porque compra IBM há 20, 30 anos, ou então porque a IBM tem o nome e tem a garantia. Sim, a marca IBM é muito forte até hoje. Mesmo aqui na Terra 1. Todas as cagadas que a IBM faz na Terra 1 continuam muito fortes. Sim. Né? E aí eu acho que nesse caso específico, eles continuariam clonando o pessoal da TI na Compaq, continuaria nesse objetivo de fazer clonagem do PC. O que talvez fosse acontecer nesse caso, provavelmente a IBM em algum momento responderia com alguma oferta de PC voltada para o mercado que hoje se chama de SMB. Fora que eu acho que o IBM PC ficaria um pouco mais de nicho, né? Porque ele seria uma máquina mais cara e não tão útil quanto seria na Terra 1. A segmentação que teve anos mais tarde, pelo menos lá para 88, entre PC e Mac, aconteceria no começo da década de 80, seria bem mais perceptível. Mas enquanto isso na Apple, como é que seria a evolução dessa? Obviamente que não faz mais sentido você ter um Apple IIe. Não ia precisar Apple IIe, 2C, 2GS, não teria. O Apple II encerraria no 2 Plus, você teria a sequência 3 e provavelmente o 3, você não teria um Apple IIIe, que você já tem o Apple III, você teria talvez o Apple IIIC, né? O compacto. A versão um pouquinho mais compacta para o mercado doméstico. Esse é um gabinete um gabinete um pouquinho menor, mais simpático, voltado para estudante, esse tipo de coisa. Como foi o Apple IIc, só que no caso o Apple IIIc. E aí aquela história. E além disso, em cima do sucesso do Apple III, não haveria tanto estímulo dentro da Apple para você desenvolver tanto o Lisa quanto o Mac. Ou seja, nos daqueles filmes Viagem ao Mundo dos Sonhos, 2010, ia aparecer o Apple IIIc. Sim. O Super Bowl ia ser propaganda do Apple IIIc. Provavelmente. Super Bowl de 94, com o grande irmão lá, e não o Mac. Ou então não necessariamente o Apple IIIc, o substituto do Apple III poderia ser lançado, pegando as ideias do Mac e do Lisa, que seria a evolução do Apple III, já é uma máquina de 32 bits, seria o Apple IV, só que dessa vez 4 escrito em latim, 2 T's e um RO. Seguindo mais ou menos o que aconteceu lá na Terra 1, lá na frente do Pentium, né? Poderia ser algo do tipo. E aí, alguns anos depois, o Apple IV ganha sua versão compacta. 4 Compact. E ela evolui pra linha de notebooks, os Book, mantendo o nome curto do equipamento. Ou seja, não existiria Apple IIgs, se duvidar também não existiria o Mac. O Apple IV seria aquilo que foi o Mac, só que num conceito completamente diferente. Talvez não tivesse a interface gráfica tão calcado, acho que não teria a interface gráfica tão calcado na interface gráfica, como o Mac original, o Mac em si é. O Lisa, na verdade, que tem que é a lógica de você ligar todo para interface gráfica. Provavelmente seria uma coisa muito mais do que ocorreu na Terra 1 de MS, né, de MS/PC-DOS Windows, no sentido de que você, a Apple, colocando uma interface gráfica no 4, tem que manter a compatibilidade com esses programas. Eu vejo o 4 como se ele fosse mais ou menos o híbrido do próprio Mac com o Apple IIgs. Porque teriam que investir em cor, né? Teria que ter cor, som, seria, até para chamar de 4, teria que ter uma quantidade de recursos bem mais sofisticada. Sim, mas é que a história tá falando aí, provavelmente 84, 85, já se começa a exigir a cor mesmo em micros voltados para o mercado profissional. Então o 4 seria o Amiga, pronto. O Apple IIgs. Não, eu acho que não seria Amiga, não. Eu corto esse ponto com o João. Eu vejo realmente como uma coisa mais um misto de coisas do Mac, coisas do 2GS. E teria retrocompatibilidade tipo Apple IIgs, né? Só com um processador mais parrudo tipo Mac. Seria aquilo que mais ou menos foram aqueles Mac com aquela plaquinha de Apple II, né? Que a Apple tentou empurrar para as escolas. Sim. Parênteses. Peraí, parênteses agora, vai. Caramba, qual Em que cenário estamos? Estamos indo pro cenário 3. Acabando do cenário 2. O cenário desse não pode existir. O cenário que o Apple III dá certo. Sim. Da Terra 41, foi na Terra 48, onde o principal herói dos quadrinhos é o Capitão Cenoura. O Capitão Cenoura errei, desculpa, gente. O Capitão Cenoura da Terra 36. É sério, gente, são parentes, é sério. Grant Morrison.
deixou isso escrito. Montou isso. Leia o multiverso. Pior que eu conheço. Pois é, o Capitão Cenoura é legal. Nesse universo, o Batman não perdeu os pais, o Super-Homem não fugiu. Isso acho que foi na Terra 3. Do pai dele não ter perdido, mas foi na Terra 3. Mas whatever, eu não entendo tanto assim do multiverso DC assim, não. Na Terra 3, Bruce Wayne vai... Pai que virou Batman, pai do Bruce Wayne que virou Batman. Tem uma Terra que aconteceu isso. Flashpoint. No Flashpoint. Exatamente. Voltando à Terra 48. Então a gente teria aí como a gente falou, o Apple 4 seria o 4 Compact, e depois para começar a ter os notebooks seria os Apple Books. Essa é dos computadores portáteis. Daí se a gente for seguir a linha do tempo, vai acabar se perdendo de tanta viagem que a gente tá fazendo. Acho que a gente controla a viagem até um certo ponto do espaço-tempo, senão a gente não consegue voltar mais. Daqui a pouco vai rolar uma crise das infinitas pautas. 1995. A gente fecha em 1995. Que é o seguinte, diferente do Tesouro, o nosso carretel de linha é um pouquinho mais curto, a gente não pode avançar muito. A gente só vai até 1995. Então vamos lá, cenário 3. Cenário 3 que não é do Apple 3. Depois do lançamento do Hotbit 2, a Sharp. Vamos cenário 3, é uma coisa que eu já citei um pouquinho em cima, o pessoal discordou de mim, mas tudo bem, vamos lá. Mas enfim, é o cenário, não gostou, queria sua própria terra e manda pra descer, pra ver se a DC aprova. É isso aí. O cenário 3, na verdade, é quase um what if do cenário do what if. What if cenário 0. What if do what if? Peraí, cenário 0, 3, a gente pode botar essa... Qual terra que a gente encaixa? Terra 9, por exemplo. 9B. 9B, Jesus. 9B. Essa terra aí tá boiando no meio da sangria, né? Vocês estão falando de números que existem nas terras dos 952 ou estão de chutometria? Não, 9B não existe na DC. 9B não existe, mas na DC são 52 terras, né? Pois é. Gente, eu vou ser sincero, vocês leem DC, vocês leem Marvel, eu leio o espinafre de Ukip. Putz, o Giovanni só lê receita de Meu Deus do céu, gente, esse podcast só se torna mais insano. Pois é. Mas enfim, vamos voltar, porque senão o podcast discussão da lógica de Grant Morrison. Faz esse 52 terras. Enfim, a terra vai acabar virando, mas não agora. Vamos lá, cenário 3 segue. O cenário 3 é um what do ativo, né? O Jobs permanece na Atari. Fica lá zanzando pelos projetos que estão rolando, procurando alguma coisa legal. Até que em algum momento ele acha coisa legal, conversa com o Jay Miner, entra pra equipe do Jay Miner, rapidamente assume a liderança do projeto. Tio. Ele tirou o Jay Miner mesmo? Pra quem não sabe, Jay Miner foi o líder do projeto que deu origem ao Lorraine, que vocês conhecem como Amiga. Sim. E antes disso, o cara que fez todo o chipset dos Atari 8-bit. Ou seja, a divergência nessa terra é que a Haitoro não deu aquela volta na Atari. Não, a Haitoro nem existiu. Eles não saíram. O Jobs ajudou a Jay Miner a convencer. Foi antes. Eita, assim, o que acontece no final das contas? Como o Jobs é o cara que tinha o poder da lábia, é o poder mutante dele, né? Ele assume a liderança do projeto, e aí cada dificuldade do projeto, cada que algum engravatado da Warner reclamasse do projeto, ele ia lá, subia nos gabinetes necessários e fazia a campanha que ia sair coisa boa. Convence a Atari. César, e disparava o campo de distorção da realidade. Exatamente. Sim. Disparava o RDF, sempre it's super effective. Né? E no final das contas, em 1983, com toda a equipe na Atari, ninguém saiu, ninguém fundou Haitoro, todo mundo feliz, contente, trabalhando em Sunnyvale, surge o Lorraine no mercado, como um console sofisticado de 16 bits. Que é um salto. Console, não computador. Mas assim, é um salto no mercado muito abrupto. Se a gente for olhar o primeiro console 16 bits que entrou no mercado de força, tudo foi o Mega Drive. Isso aí no final dos anos 80, 89, ou seja, 6 anos antes. Eles antecipariam em 6 anos. E aí, cara, terceira geração, adeus, nada de Master System, nada de Nintendinho, Atari 7800, Atari 5200, esquece. Hashtag não vai ter Super Mario. Esse é o motivo que muitos, talvez nossos ouvintes, estariam chorando nesse momento. Eu não queria viver nessa terra. Não tem Mario. Gente, eu só vou questionar uma coisa que é uma coisa cosmética. Fala. Lorraine é muito nome de projeto. Parece até que é o nome, e se dúvida é mesmo, de alguma peguete lá dentro do Jay Miner. Era esposa de um dos projetistas, cara. Que isso? Não, era filha. Não era filha do Jay Miner. Era filha. Não, é esposa do projetista. Enfim, mas vamos lá. Para nome comercial, se fosse da época realmente de 83, ele realmente teria esse nome de 5200, de 7800. Eu acho que acabaria usando 7800, que é pra mostrar um salto muito grande em relação ao 2600. Exato. Agora, eu posso ver
viajar e de usar o nome de um console que nunca saiu e que, de certa forma, ele seria um primo do Lorraine? Panther? Exatamente, Giovanni. Que o Panther era baseado na arquitetura da Atari ST. Então, vamos usar o nome Atari Panther, que é o nome mais comercial. Ou então é o seguinte, um felino que tem um felino da Califórnia, que é o Gur. Assim, nesse caso específico... Guga me lembra um videogame muito ruim. Existe um videogame chamado Guga Boy, tá? Guga Boy. Não, mas o João, nesse caso específico, a Atari sob a Warner, ela usava números pro produto. Exatamente. Então, por isso que eu acho mais plausível o 700. Assim, e outro videogame com o nome de felino, o primeiro, da Califórnia, já era Tremiel, que é o Lynx. E aí, o Jobs faz uma promessa, jura de pé juntos, que quando saiu o Atari 7800, que é o ex-Lorraine... Vamos chutar o balde, ele é o 9600. Aí, 9600. Atari 68 mil. 26 mil, pronto. Não, gostei da ideia do Juan. Atari 68 mil. Não ficou um número muito grande, não? Não, americano gosta desses números gigantes. Atari funcionou, porque para Atari. E pra marketear o processador recém-lançado. Também. Mais poderoso. Que vira a ponta de lança da Motorola no mercado, que é muito maior do que o mercado que usava, que era o mercado de workstation. Calma que melhora. A gente tá falando muito de console nessa Atari. Mas isso é uma coisa muito importante nesse caso. O Jobs faz uma promessa pro Lenny, pro Ray Kassar e para a Atari e para a Warner de que não precisavam se preocupar com as baixas preços do Commodore 64. Não precisa se preocupar com isso. Isso não vai dar em nada. Só que o Atari 68000, o impacto que ele causa no mercado e o frenesi em torno dele se torna uma coisa tão grande que no final das contas o Jobs estava certo, porque a Commodore forçou a baixa preço do Commodore 64, não adiantou muita coisa, ficou relegado ali pro nicho mais baixo do mercado, onde realmente se ganharia pouquíssimo dinheiro e não se venderia tanto. Na verdade, César, acontece o contrário, né? A Home Computer Wars, que ajuda a matar o videogame, o Atari 68000, o que ele faz, ele acima completamente os home computers. Porque você vai ter um computador pessoal para joguinhos, você pode ter um Lorraine. Eu acho que não teria o impacto que teve o Crash dos videogames, mas diminuiria o mercado de computadores, porque porque você tem um videogame muito mais avançado que os computadores da época. Todo mundo tem que sair correndo atrás. E olha só, ninguém fazer computador. E olha só, eu vou falar mais outras duas coisas que o nosso amigo Jobs vai pensar fora da caixa e vai dar um checkmate. Primeiro, que vai ser uma campanha de marketing agressivíssima. Vai ser algo inimaginável para a concorrência. Porque é aquela história, a Warner, de certa maneira, vê como uma maneira assim, de recuperar financeiramente a Apple. E aí ela passa a Atari. E aí ela passa a investir muito mais dinheiro na Atari, porque o 68000 vai recuperar financeiramente a empresa e consegue a recuperação. Assim, o Crash vira um recuo de mercado muito pequeno, então não tem impacto. Os computadores pessoais de 8 bits, eles acabam sumindo do mercado, ou então virando computadores de $100, $150. Ou seja, o fabricante vendendo, tomando na cabeça, né? Tomando prejuízo, inclusive. Mas aí, rapaziada vendendo almoço para comprar o jantar de setor. E mesmo a IBM, por exemplo, ela teria problemas. IBM e Intel teriam que correr atrás também e aí, por exemplo, a IBM teria que forçar a Intel a soltar mais rapidamente o 386. Ou partir logo pro 286 direto, né? O 286 passa em modo real. Isso real tudo não daria certo graças a uma coisa que o Jobs ia convencer o pessoal da Warner a fazer. Que é chegar na reunião e falar: gente, o Atari Lorraine, Atari 68000 só vai dar certo se ele tiver preço de videogame. Como assim? Mas ele quer fazer um videogame desse, vai custar pra gente no mínimo $600. Mas ele vai ter que custar 300. Mas a gente vai pagar $300? Exatamente. E aí vamos ganhar lá na frente. Subsidiar o hardware. Ele vai inventar o subsídio do fabricante de console. Exatamente. 20 anos antes o Jobs vai ter essa ideia. Nós vamos ganhar pelo software. Ou seja, o cara comprando 4 cartuchos já pagou os outros $300. Exatamente. Estamos presumindo aqui que ele vai impor um controle de qualidade parecido com o que na nossa dimensão o Nintendinho teve, né? Só jogos muito bem feitos com
Pera aí, Revisão do fabricante, etc. Juan, não existe controle de conta da Nintendo. É censura prévia. É um pouco pior. Primeira coisa, é isso que o Giovanni falou. O que eu acho que aconteceria nesse caso, é o seguinte. Primeiro, eu acho que o próprio salto, assim, de um console simples para um console extremamente sofisticado, eu acho que pelo menos nos primeiros anos, iria tirar a galera com menos condição financeira de desenvolver um jogo. Sim. Então, corta aí. Segundo, a própria Atari, nesse caso, ela teria um pouco mais de dado no sentido não apenas de preservação da sua propriedade intelectual, mas também preservação do mínimo que se deve ter um jogo do Atari 68000. As lições aprendidas no 2600. Afinal das contas, é a galinha dos ovos de ouro, né, deles. E nesta dimensão ainda aconteceu ET, ainda aconteceu o Pac-Man 2600, ainda aconteceu o Superman do 2600, todos aqueles micos de Atari 2600 aconteceram e eles estão mordidos. Aconteceu os jogos da Mystique. Sim. Mas aí agora é o seguinte, o Jobs ele vai fazer várias estratégias que vão lembrar muito, por isso que eu tô falando é que ele vai saltar 20 anos no coisa. Não a Nintendo, mas ele vai lembrar a Sony no início da era PlayStation. Ele vai chamar as thirds. Por exemplo, o Pac-Man do Atari foi uma porcaria, né? Chamar não pra fazer pro Atari 68000. Não, você não quer fazer. Chama a dor, né? Chama quem fez. Vocês fizeram, tá bom. Exatamente. Chama não. Tá aqui uma máquina de desenvolvimento, me voltem daqui a 6 meses com um jogo detonante. Aproveita, faz a Pac-Mania. Não, eu ia falar do jogo que saiu ano passado e que eles tinham que lançar e date do arcade, Champions. Ia sair 1 milhão de cópias. Ia ser o system seller do Atari 68000. Mais até do que o Pac-Man. Oi? Pac-Man é Pac-Man. Vocês estão percebendo que essa máquina está ficando bem parecida com outra máquina cujo nome também termina em 68.000 e que começa com apenas uma letra? Eu já tô imaginando o que você quer falar. Não. Gente, até porque o QL tem 2 letras. E não tem número. Não tem número. QL tá em garimpo romano. Gente, essa máquina é a máquina de arcade ideal. É o Santo Grau. Que nem não, mas no final das contas, se você olhar na Terra 1, o Amiga deveria ter sido a máquina de arcade ideal, não o X68000. O X68000 era pornograficamente cara. E lembrando, o Amiga deveria ser a máquina de home arcade ideal. E lembrando os jogos de arcade da própria Atari pra marketear serão com a placa do Atari 68000. Sim. Estratégia que foi usado no Neo Geo anos depois, lembra dele? Então você vai ter conversões de jogos que a Atari vai fazer dos arcades idênticas. Pera, gente, já que estamos falando tanto em videogame, vamos passar logo pro cenário 4 e tá com os 4 pés na jaca? Pera aí. Tem uma coisa que falta. Pera aí, Giovanni. Oi. Tá, só um detalhe. Não, a gente esqueceu de uma coisa. Caramba, cadê o teletransporte pra terra do cenário 4 aqui? Sumiu. Vai ter um botão aqui, meu pé. Pega um tubo de explosão. Alguém cata um tubo de explosão aí. Tá aqui, pronto. Roubo de explosão lá do Darkseid. Olá, aqui é Cláudio Carcens. Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Se você tem interesse em ouvir a partir de um aplicativo do seu celular, nós estamos presentes em alguns diretórios, como Stitcher, iTunes, TuneIn, Pocket Casts e outros. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, converse com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.